O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. No Momento do Patrimônio de hoje, seguimos o bate-papo com a jornalista, Relações Públicas e professora universitária Maria Inês Malma. Maria Inês é especialista em marketing e mestre em educação pela Universidade Luterana do Brasil. Sua dissertação, Pedagogias da Natureza do Rincão Gaia, lições ecossustentáveis do legado de José Lutzenberger, analisou artefatos culturais produzidos sobre o Rincão Gaia a partir das pedagogias culturais. Continuamos conversando sobre educação ambiental e o legado ecológico do José Lutzenberger. Professora, eu até ia comentar, a educação ecológica, ela funciona muito através da vivência. E, assim, esses dispositivos, ou até mesmo divulgação, né, fotos ou outros meios, eles podem ajudar nessa pedagogia, né? Sim, porque na verdade eles são registros, né, e que eles estão disponíveis na cultura. Então, eu posso acessar esse livro, posso acessar lá no canal do YouTube do Governo do Estado aquela reportagem. Se eu entrar no Vimeo ou no YouTube e colocar Rincão Gaia, vai ter um teaser institucional do Rincão Gaia. Esse teaser também dá várias lições sobre o lugar. Ele é um outro material que eu analisei. Porque elas estão disponíveis aí na cultura, nos impactando, e a gente está aprendendo com isso, né? Então, é uma discussão, assim, extremamente atual, né? Porque hoje a gente vive um mundo que a gente não sabe para onde a gente vai. Então, assim, é possível, existem outras formas de tu te relacionar com as pessoas e com a natureza, né? E o Lutzenberger, ele teve toda essa inteligência, essa delicadeza. Ele foi o nosso ministro do meio ambiente no governo Collor, né? Ele ficou 2 anos lá, mais ou menos a metade do mandato. E ele fez algumas coisas importantes, se comprou algumas brigas, como, por exemplo, ele pediu ao presidente que assinasse uma grande demarcação de terras para os Yanomamis, né? Mas, claro, ele até coloca, assim, na trajetória dele, que ele passou por vários momentos nesta trajetória, digamos, ambiental, porque ele também entendeu que o mundo foi mudando, né? E ele resolveu, eu vou deixar um legado lá, um patrimônio cultural. O que ele fez? Tem uma coisa muito simbólica, assim, que é muito potente, realmente tu fica muito tocado ao visitar o lugar, que é assim, ele pediu para ser enterrado lá. Ele foi enterrado lá, sem caixão, envolto em pano de algodão, sem sapatos, inclusive. E ele disse que ele não queria caixão, e isso está lá num artigo acadêmico que eu busquei para analisar, que é outro artefato cultural, que ele não ia levar madeira boa para debaixo da terra. Então, ele foi enterrado lá, e ele mandou plantar um jardim de bromélias. Então, um outro ponto da trilha que tu participa como, digamos, aluno, né, dessa trilha interpretativa ou de reconhecimento do local, ou esta trilha de educação ambiental, é a sepultura dele. Então, tu senta em tocos de árvore, cortados assim, tu senta ali, tá ali o Jardim das Bromélias, tá o educador ambiental te contando toda essa história. E o mais incrível, assim, é que ele tinha muita noção do que ele estava fazendo. Ele mandou plantar um pé de umbu um ano depois, e foi plantado um pé de umbu um ano depois. Então, o corpo dele está no pé de umbu. Então, se tu tem essas informações, tu percorre a trilha, na verdade, tu fica profundamente impactado. Tem pessoas que choram, eu chorei, porque é muito lindo, né? E aí, se tu for atrás da informação, assim, na biografia dele e em várias reportagens de jornal que saíram no período, no momento do enterro, teve um grande temporal. E aí eu conheci uma pessoa que disse, é verdade, não que eu não duvidasse, mas a pessoa me contou, eu estava lá e deu um temporal e quebrou o eucalipto, assim, mais ou menos 1 metro, assim, para cima, sei lá, eu quanto do galho, o vento veio e derrubou. Então, as pessoas que estavam lá interpretaram como uma manifestação da natureza por estarem recebendo ele.
Então é muito mítico, é um lugar muito bonito, assim. Então é muito legal e a gente se sente, assim, muito tocado nesse lugar. Porque ele é natural, mas ele tem uma mão do homem, né? Mas de um homem que soube mostrar pra gente, né? Como a gente pode se relacionar com a natureza, entendendo que ela é sábia, né? Entendendo que ela deve ser admirada, né, e respeitada pela sofisticação, pela engenhosidade dela, porque produzir pequenas flores em cactos, que são plantas inóspitas, né, as flores de cactos são lindas, né, de tu ter que te aliar a ela para tu viver melhor, porque na verdade a natureza não é um recurso para que eu possa explorá-lo ao meu bel prazer. Isso é uma visão antropocêntrica de mundo. O homem é mais importante do que a natureza, e não é, né? Dentro da visão dele, né? Que é uma visão ecológica, inclusive uma visão da ecologia profunda, né? Que a gente chama de Deep Ecology, que é muito famosa no mundo, assim, tem vários autores. E por fim, que a gente tem que ser sustentável, né? Então, embora seja algo feito há muito tempo, é extremamente atual. Se passaram... 1987 ele começou o trabalho, a gente está em 2019, olha quanto tempo se passou. Né? Continua atual, né? E continua extremamente atual, parece que o tempo passa e as coisas não mudam, né? Hoje até se fala em permacultura, né? Essas Sim. questões, e é muito similar a isso. Né? No início do Rincão Gaia, na verdade, ele começou a trabalhar com extensão rural, né? A ideia era se fez muita formação de agricultores para a agroecologia, muita, né? E aí ele foi, ao decorrer do tempo, hoje ele é uma grande sala de aula, hoje a gente pratica educação ambiental naquele lugar. E como é que funciona, Maria Inês, para você entrar em contato com o Rincão? Olha, assim, há uma página no Facebook, há o site, há um Instagram também. E hoje o Instagram da Fundação está sendo trabalhada porque há inúmeros bancos de imagens de inúmeros fotógrafos muito maravilhosos, né, que vão para lá. Por exemplo, a Câmara Viajante é uma que vai fazer cursos lá, né? Eu trabalhei um blog de fotografias do professor Fernando Pires. Ele é do meu pós-graduação também. Hoje ele é doutorando pela Unilassalle em Patrimônio e Bens Culturais. E nesse blog ele fez uma postagem sobre uma visita de campo com os alunos dele da UBRA, do curso de jornalismo e produção audiovisual. E ele foi para lá fotografar o lugar, né, com os alunos dele. Então esses registros estão ali no blog dele disponível para isso. Mas enfim, tu procura nas redes, né? Existe um e-mail publicado lá. E também um telefone celular, né? Então, tu faz contato, a fundação, ela oferece no Rincão várias programações, né? Então, por exemplo, a gente tem oficina de pães e pizzas com Alexandre de Freitas, que é o educador ambiental que me mostrou o Rincão Gaia. Essa programação da qual eu participei era o outono no Rincão Gaia, então, além da trilha de reconhecimento, a gente limpou um canteiro, a gente capinou, plantamos botamos a mão na terra. Tu pode fazer aulas de mergulho, né? Tu pode simplesmente não fazer nada, né? O Rincão Gaia é um lugar para tu não fazer nada. Tem arvorismo, né? Tu pode fazer arvorismo lá. Tu pode escalar uma torre que tem em frente à casa comunal. E é uma programação acessível, não é cara, ela é barata, assim. Talvez por, sei lá, R$700 tu te hospede, fique lá 3 dias, comendo uma comida no máximo possível local. Não só do Rincão, né? Porque o Rincão também não tem, ele não consegue dar conta de toda a produção, mas é comprado de agroecologistas locais ali, arroz, outras questões. E é uma casa que tem apenas 6 quartos, um deles é um quarto de casal, e no mais é um mezanino com 20 camas de solteiro e tu dorme embaixo de tules, assim. Porque não se usa repelente no lugar, né?
e tu não tem ar-condicionado, entendeu? Então tu vai dormir naquelas camas assim, estreitinhas e tal, a galera toda lá em cima. E é muito interessante, assim. Depois eu voltei com a minha família, meu marido também foi uma experiência muito boa, a gente dormindo sem barulho, sem televisão ligada. Tem Wi-Fi, mas eles não contam para as pessoas. A minha filha e a prima dela descobriram de noite que tinha Wi-Fi, mas eles não estimulam isso, né? E aí tu participa dessas trilhas, tem aulas de yoga, por exemplo, né? Tem aulas de fabricação de sabonetes artesanais, tem uma série de programações com várias pautas, assim, e tu pode ir só para passear também, né? Na verdade, é do ladinho de Rio Pardo, é Pantano Grande o nome e fica a 110 quilômetros de Porto Alegre. Então é bem, bem tranquilo, é só buscar nas redes e as informações estão todas lá. E eu recomendo, assim, muito. Porque é um lugar, assim, né? Eu como uma profissional de comunicação, tu me conheceu, né? Sim, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, foi meu aluno. É um lugar, assim, eu busquei isso também, um lugar que fosse muito coerente. Porque a gente trabalha, né? Nós trabalhamos com organizações, com empresas, com instituições. Então, a gente enxerga na comunicação muitas porosidades. Muito greenwashing, por exemplo, que é o marketing verde. Por exemplo, assim, eu recolho pilhas ou óleo usado na minha instituição e eu digo que eu sou sustentável. Só um pouquinho, estou fazendo uma ação, mas eu já digo que eu sou sustentável. Então, as pessoas, né, e as organizações também se apropriam desse discurso, muitas vezes, até para dar satisfação para o seu público. Na verdade, alargam demais o conceito, né? Então, esse lugar, quando eu fui para lá, eu achei ele extremamente coerente com o que ele diz na internet. Ele é. Né? Então, por exemplo, ele é um lugar simples, né? Tu vai te hospedar os banheiros são coletivos, por exemplo. Tu vai te hospedar num lugar onde os banheiros são coletivos, os quartos, se tu quiser, individuais tem, mas tu pode ficar nos quartos coletivos, as refeições são coletivas. Existe uma grande oca que foi construída inspirada em ocas indígenas, né? Que fica do lado da estufa de plantas. Hoje, eu não sei se ainda é chão batido, mas são cadeirinhas pequenas, então tu senta, tu só olha para cima e conversa. São rodas de conversa que tu faz, como ancestralmente os índios sempre fizeram, né? Só faltava um foguinho no meio, assim, para a conversa ficar completa. Talvez até façam. Nas 2 vezes em que eu estive lá, eu não vi isso acontecer. Mas, então, ele é extremamente simples, né? Mas ele é um lugar limpo, é um lugar acolhedor, é um lugar que prega. Aliás, ele faz o que ele prega. Então, isso é uma coisa que me deixou muito feliz também, né? Porque, na verdade, assim, é uma comunicação que ela é adequada, né? E isso eu comentei com o Alexandre, o monitor, o educador ambiental, né? Eu disse, olha, Alexandre, o que vocês dizem que vocês fazem, vocês fazem. Então, isso é uma outra coisa, além da minha infância, de eu me sentir muito bem lá, que me fez escolher, né? E foi uma guinada, assim, para mim, né? Eu fico muito feliz por ter dado essa guinada, porque eu poderia ter ido estudar, fazer o mestrado em comunicação, mas não, eu gosto muito de dar aula, gosto muito de ambientes de aprendizagem. E particularmente esse lugar, eu entrei lá, eu digo, gente, eu tô de volta aos meus 3, 4, sei lá, essas minhas lembranças, né? Mas de volta aquelas minhas andanças com meu pai, assim, eu dediquei esse trabalho a ele, porque se não fosse ele, esse estudo não iria existir, né? Então foi um resgate, assim, muito interessante. Ah, que bonito, Maria Inês. Bem bonito. Legal. Bem bacana. Bom, Maria Inês, parabéns, então, pelo trabalho. Foi um prazer recebê-la no Momento do Patrimônio e uma boa noite. Boa noite. Finalizamos a entrevista com a jornalista, Relações Públicas e professora universitária Maria Inês Malmo. Conversamos sobre sua dissertação a respeito das lições ecossustentáveis do Rincão Gaia, criado pelo ambientalista José Lutzenberger. Semana que vem voltamos com um novo convidado. Boa noite a todos e uma ótima semana.
O Momento do Patrimônio é produzido pelo setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, responsável pela restauração, manutenção e adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. No momento, o projeto de acessibilidade ao prédio da rádio da universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Saiba como contribuir através do nosso site urgs.br/patrimônio histórico ou pelo telefone 3308-4500. Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.